é feito por mão de homem, né? Deus habita no coração do ser humano, na alma, na vida do ser humano. Quando nós vivemos a palavra de Deus aqui, nós somos Cristo andando nos pés aqui na terra novamente, né? Quando nós vivemos a palavra. Só que este lugar, irmãos, é um lugar especial, sabe? Aqui é um lugar especial. E a Bíblia diz o seguinte, que na presença de Deus a liberdade, na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Aqui na casa nós estamos, vamos dizer assim, que nós não estamos num número elevado, nós estamos em poucas pessoas. Também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, né? Nas suas casas, que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos no nome de Jesus. Mas eu te digo uma coisa, às vezes a gente vem para a casa de Deus e a gente se contém muito, sabe? Às vezes a gente sente desejo de chorar, de expor alguma coisa para Deus e a gente segura. Às vezes a gente tem o desejo de dar um glória a Deus, sabe? Um aleluia assim. Irmão, nós estamos na presença de quem aqui agora? Amém. Nós estamos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. O profeta mesmo foi quem disse, não foi nenhum pastor, não, o profeta mesmo foi quem disse que quando o povo se reunia e se reúne até hoje num estádio, vendo um futebol, né? Ali eles ficam tão eufóricos, tão animados, e quando o atacante vai ali e faz um gol, se eles pudessem voar, quando ele faz aquele gol lá, eles voariam, eles gritam, né? Naquela alegria, naquela emoção, porque marcou um gol. E agora a gente está aqui na presença de Deus, e às vezes a gente não consegue se expressar na presença de Deus, sabe? Às vezes a gente se segura muito. Irmãos, aqui é a casa do Pai. Amém. Aleluia, o Pai está aqui. Amém. Para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu grito, para ouvir o teu gemido, a tua oração, né? A Bíblia diz assim, é que aquele que está alegre cante louvores. Né? Quem está triste chora, mas quem está alegre cante louvores. Irmãos, Deus está neste lugar. Amém. Deus está aqui. Aleluia. E eu te pergunto uma coisa, nós viemos aqui hoje na casa do Senhor para quê? Aqui, irmãos, é um quartel-general. Nós viemos aqui para nos revestir, para receber uma palavra de encorajamento, para receber uma instrução de Deus, né? Para a gente partir de novo para mais uma semana com Deus, para a gente batalhar. Amém. Aqui a gente carrega as energias para a gente lutar lá fora, para derrotar o diabo em nome de Jesus. Para a gente conseguir derrotar a nossa carne, que muitas vezes quer nos levar à lona, para a gente derrubar, irmãos, vencer esse mundo. Como que o mundo está difícil para a gente viver? A gente tem que vencer os nossos olhos, a cobiça dos nossos olhos, né? A concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida, como diz a palavra de Deus. E se nós, irmãos, aqui, nós não nos alegrarmos na presença de Deus, qual lugar desse mundo a gente pode se alegrar? Verdade. Entre no clima do céu. Amém. Será que lá no céu tem tristeza, irmão? De jeito nenhum. Glória a Deus. Uma vez um louco contou uma história, né? Assim, que falou, lá eu não quero ir para o céu, não. O pastor já contou aqui semana passada, mas é que eu lembrei, não porque ele disse, mas também porque ele disse, mas porque eu lembrei aqui agora. A pessoa dizia o seguinte, debochava, né? Eu não quero ir para o céu, não. Lá o povo deve estar com uma tristeza, cabeça baixa, lá é aquele silêncio. Misericórdia da alma da vida desse homem, que Deus tenha compaixão e pena da alma dele. Irmão, o céu é lugar de alegria. Amém. Eu falei para ele, você tá ficando louco, rapaz. O céu é lugar de alegria, lugar de prazer, lugar de glória. O inferno sim é lugar de tristeza, o inferno sim é lugar de ranger de dente, o inferno sim é lugar de pranto, cadeia da escuridão, onde o fogo não apaga, onde o bicho não morre. Ali sim as almas vão chegar, ali as almas que chegam lá no Hades, elas contemplam, irmão, a face da tristeza. O inimigo, os demônios,
vê quando se encontra naquele lugar ali, talvez eles começam a pensar como a parábola do rico e Lázaro: ah, Senhor, manda que vai pregador lá, vai que alguém ressuscite e vai lá na terra pregar para os meus irmãos que ficaram lá. Mas o que a palavra que ele recebeu? Lá tem Moisés e os profetas, que eles ouçam eles lá. Sabe o que significa Moisés e os profetas? Os pregadores e a palavra de Deus, irmão. Amém. É essa que nós temos aqui hoje. Se um homem não consegue ouvir a palavra que vem de Deus através de outro homem, jamais ele vai acreditar se ressuscitar um morto e vir contar para ele como que está lá. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela mostra o caminho da salvação. Ela mostra o caminho do céu. Ela não mostra muitas coisas que tem lá no céu, não. Ela encobriu muita coisa. Porque a Bíblia fala o seguinte, Paulo diz assim, jamais subiu à mente o coração do homem as coisas que Deus tem preparado para o seu povo. Sabe, jamais subiu à mente o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que irão herdar a glória. Irmãos, e nós temos que lutar com uma força tão grande, de unha e dente mesmo, para a gente ganhar um lugar lá no céu. Se lá no céu existe, irmãos, uma cidade santa, aleluia, eu quero ir para lá. Amém. Quem quer ir lá para o céu? Amém? Glória a Deus. Então batalhemos por isso. Amém. Deixamos o que for preciso de lado para nós conseguirmos alcançar o céu, porque lá, irmãos, é lugar de glória. Jesus, a Bíblia diz o seguinte, que lá naquele dia uma grande multidão incontável vão chegar diante do céu, lá nas portas do céu, com louvor, com palmas em suas mãos, e Jesus vai estar ali na porta do céu dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuíde por herança aquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Ali naquele dia, irmão, o povo vai entrar louvando e cantando a Deus e contemplando a face do Todo-Poderoso. Se hoje nós estamos aqui no mundo, né, e a gente pode sentir Deus e a gente não pode ver Ele, mas aquele dia nós iremos contemplar Ele face a face. A Bíblia diz assim: eu conhecerei Ele assim como também sou conhecido. Aleluia. Ali naquele grande dia. Mas vai ter um dia triste, um dia terrível para aqueles que irão ficar aqui na terra, para aqueles que desceram lá para o abismo. Aí, irmãos, vai ser triste. Por isso a salvação é hoje, a salvação é agora, a decisão é para hoje, a decisão não é para amanhã não, né? A decisão é hoje. Aceitar Jesus como Salvador não é simplesmente: eu te aceito. Não, irmão, aceitar Jesus como Salvador significa deixar a vida de pecado, se converter de todos os seus pecados e vir para Jesus e receber o batismo verdadeiro nas águas em nome de Jesus, e aí adentrar num corpo místico para ser doutrinado através da palavra de Deus por um pastor, para esperar o dia da salvação. Glória a Deus por isso. Irmãos, a palavra que está diante de nós nessa noite vai contar da história do nosso mestre amado. Jesus, ele chamou os seus discípulos e subiu ali para um jardim chamado Getsêmani, e ali ele foi buscar a Deus, porque ele sabia da sua trajetória. Ele era Deus, o Deus que se fez carne e habitou aqui na terra. A Bíblia diz o seguinte, que Deus estava em Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então Deus estava em Jesus, Deus estava dentro de Jesus, habitando um corpo físico e andando na terra, comendo, bebendo, às vezes sentia dor, sentia frio, sentia calor, chorou, se alegrou, cantou, dançou. Deus na terra. Mas havia um sacrifício, havia algo que ele tinha que fazer, que não houve homem nenhum na terra que tinha feito antes dele, e nem tampouco depois dele haveria outro para fazer o mesmo sacrifício que Jesus fez. Porque para que
o pecado do homem fosse perdoado, para que o seu pecado fosse aplacado, o pecado fosse coberto, antes de Jesus, era necessário o sacerdote pegar e fazer um sacrifício pela pessoa. Era o sangue do inocente pelo culpado. Então pegava um cordeiro, pegava um pombinho, talvez um boi, e ali sacrificava diante de Deus. Era contado ali os seus pecados, e através daquele sangue que era espargido sobre o altar, então Deus vinha, recebia aquele sacrifício e perdoava o pecador. Mas era um sacrifício imperfeito, irmãos. Por mais que eles pegassem um animal sem mancha, sem defeito nenhum, era um sacrifício imperfeito. Era necessário um sacrifício perfeito, para que pudesse o homem ter de volta o acesso a Deus novamente. Assim como Adão lá no passado foi feito, e ele tinha acesso a Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor, na viração do dia, descia e falava face a face com Adão ali no jardim. Mas veio o pecado e colocou separação entre Deus e o homem. E Jesus, quando ele veio para quebrar esta separação entre Deus e o homem novamente. Glória a Deus por isso. E através deste sacrifício, hoje nós temos, a Bíblia diz que temos ousadia para chegar até diante de Deus, do Santo dos Santos. Uma vez por ano o sacerdote se preparava o ano inteiro, um sumo sacerdote, e ele entrava lá no Santo do Santo, porque o templo naquela época, irmãos, ele era assim, ele tinha o átrio onde o povão ficava, ele tinha um lugar santo, aonde que entravam os sacerdotes e faziam ali toda a preparação, e tinha o lugar santíssimo, que somente uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava sobre um véu, ele passava uma cortina, e entrava ali, com um sininho na sua cintura, com uma corda amarrada na sua cintura, ele entrava lá dentro para levar a Deus, ali o sacrifício anual, e diz que Deus descia ali no Santo dos Santos, e ali Deus recebia o sacrifício feito ali, pelo povo que estava do lado de fora. Então o sumo sacerdote entrava ali no Santo do Santo, e Deus recebia, Deus descia sobre a arca do concerto, sobre o propiciatório, e recebia aquele sacrifício. Amém? Mas Jesus, irmãos, cumpriu tudo isso. Ele foi ali, ao mesmo tempo ele foi o cordeiro, ao mesmo tempo ele foi o sacerdote, entende? Fazendo um sacrifício perfeito. Amém. Jesus então pegou os seus discípulos e subiu até o Getsêmani, e disse para eles o seguinte: ficai-vos aqui, eu vou até além orar. E quando ele chegou lá, irmãos, ele foi orar, ele disse o seguinte, antes ele disse para os seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Irmão, Jesus, ele estava sentindo uma agonia tão grande, que a alma dele, não é o corpo, a alma lá dentro dele, estava angustiada de tal forma até a morte. E ele diz para os seus discípulos: vocês ficam aqui, e eu vou um pouco além, eu vou orar. E diz que ele, enjoelhando lá, versículo 39, ele diz o seguinte: indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Louvado seja Deus. Amém. Jesus, como homem, ele passou por tudo isso que eu falei, e ele também não escapou nem da tentação, porque mais ou menos com 30 anos de idade, ele foi para o jejum, ele foi para o deserto. Deserto naquela época lá simbolizava o inferno,
O povo daquela época lá simbolizava que quando eles estavam no deserto, eles estavam vulneráveis, como se eles estivessem no inferno, que ali eles viam demônio, viam de tudo. E Jesus foi para o deserto para orar, para consagrar a sua vida, e diz a Bíblia, para ser tentado pelo diabo. Então, irmãos, nem Jesus escapou de ser tentado pelo inimigo. O inimigo chegou, fez proposta para Jesus, tentou colocar na mente do Senhor dúvida, falou: se tu és o Filho de Deus, olha só, se tu és, irmão Vinícius, se tu és o filho do irmão Hélio, será que você é mesmo o filho do irmão Hélio? Começou a colocar dúvida ali na mente de Jesus. Verdade. Se você é mesmo filho de Deus, aí ele já mudou de estratégia, já começou a insultar ele, porque sabia que todas as coisas estavam na mão dele. Falou: ele fez muita coisa, ele fez milagre, maravilha, prodígio, curou, levantou morto, fez de tudo, então eu vou tentar pegar ele pelo orgulho. Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Quem sabe lançou na mente de Jesus com ele, falou: e lembra daquele dia que você acalmou a tempestade? Lembra daquele dia que você curou os leprosos? Para você transformar essa pedrinha aqui em pão, para você não é nada. Mas Jesus Cristo, o que ele disse? Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Glória a Deus. Nem só de pão nós vivemos. É verdade. O homem é corpo, alma e espírito. O homem, toda mulher busca felicidade, busca paz, busca alegria. Buscamos tanta coisa, né, irmãos? Mas muitas vezes o homem não acha, porque vai buscar a alegria, a felicidade, a paz e muitas outras coisas que nós temos necessidade no lugar errado. Felicidade verdadeira só se encontra em Jesus. Amém. Paz verdadeira só Jesus tem para dar. Amém. Alegria verdadeira que vem do céu somente o Senhor dá. Amém. Somente Ele tira a tristeza, tira a depressão, tira a angústia, tira tudo que não presta. Amém. Somente Ele. A gente pode tomar remédio, irmãos, mas o remédio vai manter por um momento. Daqui a pouco acabou o efeito do remédio e o problema volta. Mas quando Jesus cura, como Jesus disse, a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Quando Jesus cura, está curado. Quando Jesus liberta, está libertado. Quando Jesus transforma, está transformado, porque com Ele não tem meio termo. Vai depender muito do homem. Se ele continuar firme na presença de Deus, ali continua. Mas se ele deixar o Senhor, aí todo o mal vai voltar novamente. E ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. E aí ele começou a orar: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. E agora, irmão, será que Jesus estava querendo desistir? Será que Jesus estava querendo deixar de mão dali da sua missão? Porque como homem, eu vou falar aqui como eu penso, como o irmão Dario pensa. Como homem, creio que ele estava olhando, que ele já tinha consciência, visão de tudo aquilo que ele iria passar. Como homem, como Jesus homem, ele viu a cruz, ele viu que ele iria apanhar, ele viu que ele iria ser escarnecido, zombado, ele viu que ele iria ser posto uma coroa de espinho na sua cabeça, que as suas mãos seriam cravadas na cruz, os seus pés também, e aquela agonia. Também ele estava sentindo ali, irmãos, todo o pecado da humanidade sobre os seus ombros, sobre as suas costas. E além disso, ele sabia que para que ele viesse deixar esse mundo, Deus teria que se afastar dele por um momento.
Senão ele não teria clamado lá e dito o seguinte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que a agonia dele foi tão grande, que ele começou a suar grandes gotas de sangue. Ele não estava cortado, ele estava suando, o seu suor transformou em sangue, e pingava sobre a terra. E aí quando ele fez essa oração, ele voltou aos seus discípulos, encontrou eles dormindo, porque os discípulos também estavam com uma tristeza tão grande, que eles começaram a dormir. E ele disse o seguinte para Pedro: mas Pedro, você não consegue vigiar comigo nem pelo menos 1 hora? Irmão, o que Deus colocou no meu coração é o seguinte: a Bíblia diz assim, alegrai com os que se alegram, e chorai com os que choram. É verdade. Não é assim? É verdade. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Existe um momento da nossa vida, irmãos, que a gente vai se encontrar sozinho. Às vezes não tem um irmão que a gente pode contar, às vezes não tem uma irmã que a gente pode contar, às vezes não tem um familiar, às vezes não tem um amigo de fora, um conhecido, não tem nada. É só a gente e Deus. Só, e mais ninguém. Veja bem Jó. Jó estava numa situação tão triste, tão deplorável, que veio 3 amigos ali para consolar Jó. Mas só que quando os amigos vieram, olha só o que eles disseram para Jó: Jó, qual é o teu pecado? Qual é o teu problema? Porque isso pode estar acontecendo contigo, porque talvez você pecou. Irmão, naquela época ali, o homem mais justo da terra, naquela situação, os 3 amigos que veio para consolar, teve um momento que estava acusando. A mulher de Jó chegou para ele e disse o seguinte: você vai temer a Deus estando nessa situação? Amaldiçoa Deus e morre. Ficou sozinho ou não ficou? E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. E que por fim se levantará para fazer justiça. Então, irmão, a Bíblia diz assim, todavia pode uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus, o Senhor, jamais nos abandona. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jamais abandona um homem, jamais abandona uma mulher, jamais abandona o filho dele. Louvado seja o nome de Jesus. E uma coisa que o inimigo tenta colocar no nosso coração, irmão, é o seguinte: Deus te abandonou. Nunca, jamais. A gente sim se sente sozinho, talvez desamparado por Deus, porque a Bíblia diz o seguinte, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E às vezes a gente se sente sozinho mesmo, por causa de um erro que nós cometemos. Mas Deus nunca nos abandona. Nunca. Todo aquele que buscar ao Senhor, a Bíblia diz assim, clama-me no dia da tua angústia, eu te responderei. Amém. E tu me glorificarás. Glória a Deus. Amém. Existe um momento de angústia, momento de tristeza. Senhor, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo. Mas não, irmão, Jesus estava ali, vamos dizer assim, entre a cruz e a espada. O que fazer? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se tiver condição, irmão, eu vou falar como humano, tá? Vou falar como o irmão Dario aqui. Pai, se possível for, se tiver outro aí no céu, manda para vir cumprir essa obra. Mas se não tem, seja feita a tua vontade, não a minha.
Jesus foi obediente ao Senhor. Mas nada tira o nosso coração por essas palavras, que talvez ele viu que a coisa seria terrível demais. Se possível fosse, passaria dele este cálice. Foi a primeira vez, viu os discípulos dormindo. Vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi lá orar de novo, as mesmas palavras. Voltou, encontrou os discípulos dormindo de novo. Volta outra vez, a terceira vez, ora as mesmas palavras. Bendito seja Deus. Amém. Só Jesus, irmãos, para suportar o que ele suportou. Por quem? Sabe por quem? Por causa de mim, pecador. Por causa de você, irmão. Por causa de nós todos. Nós que estamos aqui assentados, que estamos aqui ouvindo essa palavra, por mim e por você. Obrigado. Sabe? Pela vida dos nossos pais, dos nossos conhecidos, pela vida do presidente da República, pela vida do juiz, também pela vida do mendigo, pela vida do médico, pela vida do doente, pela vida do livre, pela vida daquele que está lá na cadeia, que fez delito, que está lá condenado pela lei. Pela vida deles também Jesus morreu. E se eles ouvir a palavra, ouvir a verdade, se converter, eles têm salvação também, irmãos. Glória a Deus. Amém, Senhor. Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Glória a Deus por isso. Se não fosse Jesus, aonde que eu estaria essa noite? Se não fosse Jesus Cristo, aonde você estaria, meu querido, agora? Meus irmãos na internet, onde que você estaria se não fosse Jesus de Nazaré? Eu não vi o rosto dele ainda, não conhecia sua estatura, mas um dia eu vou vê-lo em nome do Senhor. Glória a Deus. E eu quero que você vai também, irmãos, contemplar o rosto do Senhor. Amém, Senhor. E depois disso, irmãos, que eles saíram ali do Getsemane, vieram os guardas, levaram o Senhor preso, e ali condenaram ele sem causa. Pilatos viu aquela situação, e ele, com certeza ele pensou: o que eu faço agora? Pensa bem, irmão, como que foi, que condição, que situação. Imagine você também no corpo de Pilatos ali, para condenar um homem que ele sabia que era justo, que não tinha feito mal nenhum, mas ele era um rei, uma figura pública, e diante dele estava uma multidão dizendo: crucifica. Porque se ele mandasse soltar Jesus, ele arrumava um problema grande com a multidão, uma revolução, e ele queria manter tudo numa boa. Então olha só o ato inconsequente de Pilatos. Mandou, jogou nas costas do povo, falou: tem aqui Jesus, vocês querem o quê? Posso soltar e posso prender. E o povo gritou: crucifica, crucifica. E o povo disse o seguinte: que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Trouxeram uma maldição tão grande sobre a vida deles, irmãos, por causa do sangue do inocente Filho de Deus. Aleluia. E Pilatos lavou suas mãos, como que não tivesse nada com isso, mas deu a ordem para crucificar o Senhor. Que coisa, irmãos. Medita comigo, pensa comigo. E aí agora Jesus parte para o cárcere, lá para um lugar lá, amarraram suas mãos, 39 chibatadas mais uma. Os irmãos sabem, os irmãos têm consciência, mas vamos reviver um pouquinho a cena.
Diz que o chicote do carrasco ali, irmãos, tinha umas pontas como se fosse a unha de um gato, sabe? Quando ele lançava, o chicote era cheio de umas tirinhas de couro, com aquela unha na ponta. Conforme o carrasco batia, aquelas unhainhas e cravava, batia na carne e ficava. A hora que ele puxava para dar outra lambada, arrancava a carne. Tudo isso sabe por causa de quê, irmão? Por amor. Verdade. Tudo isso por amor. Existe amor maior do que esse? Senhor, obrigado. Tudo isso por amor. Agradeço, Senhor. Tudo isso por amor. Historiadores dizem que as costas de Jesus dava para ver as suas costelas. Depois colocaram uma cruz em seus ombros. Eu não sei como que ele levou aquela cruz, mas eu achei na história que a cruz do Senhor pesava quase 120 quilos. Imagina com uma coroa de espinho na testa. Com certeza já não conseguia enxergar direito por causa de tanto apanhar. As suas costas já não tinha mais vergão, né? No seu corpo já não tinha mais vergão. O corpo dele era um vergão só. E ele sai com aquela cruz. Desceu o Cirineu e ajudou ele a carregar aquela cruz, mas chegou lá no Gólgota. E aí deitaram ele sobre aquele madeiro, abriram as suas mãos, e prego numa mão e prego na outra. Imagina, irmão, a cena, imagina. A Bíblia diz o seguinte, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Como um cordeiro mudo, diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Glória a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia! Jesus trouxe salvação, Jesus trouxe cura lá na cruz do Calvário. Depois de ser, irmãos, ali com seus braços abertos, um pé sobre o outro, um prego desse tamanho, fincar sobre os pés, imagina a dor. E depois, a hora que foi levantar essa cruz, irmão, o impacto que essa cruz levou quando ela desceu ali na cova, no buraco para onde que a cruz foi posta, para ela ficar de pé, ela tinha que descer sobre uma cova, sobre um buraco. E Jesus ficou lá agonizando. Olha só que coisa linda. Um ladrão na sua direita e um ladrão na sua esquerda. O ladrão da esquerda diz o seguinte: se você é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós também. E o outro da direita disse o seguinte para o da esquerda, e Jesus está ali no meio: nós estamos aqui por causa dos nossos feitos. A gente roubou, a gente matou, a gente fez coisa errada, por isso que a gente está aqui pagando. Mas esse que está aqui no meio, nenhum mal fez. Quem sabe, irmão, esse ladrão tinha visto Jesus curar. Quem sabe esse ladrão tinha visto Jesus ressuscitar a filha de Naim. A Bíblia não fala, mas ele estava ali. E ele se converteu na hora, e ele olhou para Jesus e disse o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus olhou para ele com aquele olhar de amor, talvez não conseguia nem falar. Hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Por isso, irmão, que nós temos que pregar o evangelho, viu? Por isso que nós temos que falar com toda a ousadia. O tempo não findou de pregar o evangelho. Ainda existe almas sedentas pela palavra de Deus.
seja pelo rádio, seja pela internet, seja tete a tete conversando, seja indo na casa, sendo orando por uma pessoa, sendo entregando um folheto, sendo lendo um versículo da palavra de Deus, nós temos que evangelizar, porque o Senhor disse, Ele deu a ordem para nós: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Crê em quem, irmão? Crê em Jesus Cristo. Aleluia. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Enquanto a vida há esperança. Talvez a pessoa está lá dentro de um leito de UTI, lá no hospital. Talvez ele está em coma, não fala, não esboça reação nenhuma, mas diz os médicos que ele ouve. E quantos testemunhos tem, irmão, de pessoa que está ali na cama, e ele ouve o evangelho por alguém falando ali baixinho ao seu ouvido, e aí ele recebe o Senhor Jesus, que lágrima desce pelos seus olhos. Irmão, o céu vai ser um lugar de surpresa, viu? O céu é um lugar de surpresa, porque até mesmo no último fôlego da vida, ainda o Senhor pode salvar. Amém. Ah, mas tem a predestinação, irmão, porque era predestinado. Não sei, irmão, tem a predestinação sim, mas a palavra chegou até ele, e se recebeu, vai ser salvo com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E aí, irmão, quando deu as 9 horas da manhã, se eu não estou enganado, ele deu o brado na cruz do Calvário. E quando ele deu o brado lá na cruz do Calvário: Pai, está consumada a obra que me deste. Amém. Em tua mão entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele, tendo suspirado, faleceu, ele morreu. Nesse momento, irmão, a terra estava cheia de treva, houve um grande terremoto, e o véu do templo rasgou de alto a baixo. Glória a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lembra do que eu falei agora há pouco? Que o sacerdote entrava no santo do santo, passava o véu, aquele véu foi rasgado. Rasgado por quê, irmãos? Porque agora toda a divisão, tudo aquilo que o homem não podia chegar mais diante de Deus, tudo isso foi ali rasgado na cruz do Calvário. E aí, irmãos, levaram o corpo de Jesus, sepultaram ele, mas o terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. E vivo está para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero te deixar uma palavra aqui nessa noite. Esse mesmo Jesus que subiu para o céu, ele vai voltar. São João capítulo 14 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Jesus dizendo: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu não vos teria dito. Porque eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, olha só o que Jesus está dizendo: virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que assim aonde eu estiver, estejai vós também. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você quer ir para Jesus? Você quer ir com o Senhor quando Ele voltar? Amém. Agora a Bíblia diz, irmãos, que quando Ele vai voltar, quando Ele voltar no dia do rapto, Ele não vai descer aqui na terra como Ele subiu, mas Ele vai descer nos ares. E aí aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tomarão um corpo glorioso e ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados, ou seja, raptados, a encontrar com o Senhor nos ares. Amém. E estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Senhor. Este é o grande dia.
Só que, irmãos, temos que estar preparados. Não é do jeito que eu penso, não é do jeito que você pensa. Ah, eu tenho a minha religião, tá bom. Não, irmão. Religião é bom, serve para nos levar para perto de Deus. Só que existem certas religiões que, ao invés de nos levar para perto de Deus, ela nos afasta de Deus. Olha só como que é o negócio. Por quê? Porque a religião, ela é uma organização montada, muitas delas pelo um homem. Como assim montada pelo homem? Eles pegam da Bíblia mandamentos, ensinamentos da Bíblia que lhes convém. Aqueles mandamentos que são essenciais para a salvação, às vezes eles deixam de fora. Ah não, aqui você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai tomar uma ceia aqui com suco e com pão com fermento. Logo que a Bíblia fala o contrário, fala diferente. Entende? E aí eles vão, irmãos. Está fazendo o quê? Distanciando o homem de Deus, ao invés para levar mais perto dele. E aí o homem vai firme naquela religião, servindo uma religião. Há caminhos para o homem que parece ser direito, mas o fim dele é morte. Morte o que? Morte espiritual. A verdade verdadeira, irmãos, está aqui, ó. A Bíblia Sagrada. É o livro dos livros. Aqui tem o caminho para a salvação, ó. Glória a Deus. Aqui tem o caminho para o céu. Se não for por isso daqui, irmãos, ninguém vai chegar até o céu. Quando eu era pequenininho, eu acreditava em padre, acreditava no Papa, acreditava em santo, acreditava em santa. Só que um dia eu ouvi a palavra de Deus e essa palavra veio ao meu coração. Lá eles pregavam? Claro que pregava. Não estou condenando. Entende? Mas a Bíblia mostra diferente. E eu vi que era diferente. Falei, opa, então essas coisas, Deus abençoa aqueles que estão ficando, mas eu estou saindo. Passou um tempo, depois eu estava noutra denominação. Aí eu vim entender, irmão, sobre o batismo, que o batismo fala que tem que ser em nome do Senhor Jesus, porque nós temos que ter o nome do Senhor na nossa vida. Que nós, quando formos batizados, nós temos que invocar o nome do Senhor. Tudo é em nome do Senhor. Quando for fazer por palavra ou por obra, fazei tudo em nome de Jesus. É tudo em nome do Senhor, não é em nome de mais ninguém, é só no nome de Jesus. Em nenhum homem, em nenhum nome, há nenhum nome, pelo qual podeis ou deveis ser salvo, somente pelo nome de Jesus. Há um só Deus e mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Amém. Glória a Deus. Vi e entendi pela palavra de Deus sobre a ceia, sobre o batismo. Aleluia. Amém. Sobre o nicolaísmo, que a igreja tem que ser uma igreja local, né, com um pastor local. Tudo isso, demos mais um passo. Você está batendo no peito, Dario? Não estou batendo no peito. Está dentro da Bíblia, meu irmão. É a palavra de Deus. Que Deus venha nos dar revelação da palavra do Senhor, porque é através da revelação que nós obtemos o entendimento correto das Sagradas Escrituras. Verdade. Agora uma coisa é certa, a palavra vem até nós, agora cabe a nós recebermos ela ou não. Cabe a nós a decisão. Verdade. Que possamos decidir por Jesus. Irmão, o mundo, olha só como que está. Esperar o que mais disso aqui? A gente tem que tocar a nossa vida aqui, ó, crendo em Deus,
esperar o rapto, e se acaso o Senhor, a nossa senha, chegar primeiro e a gente morrer, que a gente possa descer a sepultura, mas em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Porque tudo vai passar, mas aquele que serve ao Senhor permanecerá para sempre, como diz a Escritura. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Desistir jamais, irmão. Uma coisa é certa, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, Glória a Deus. a qual Cristo Jesus me dará naquele dia. Oh glória! Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Que você possa aceitar Jesus como seu Salvador, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Existe um hino que a gente cantava, que eu cantava, canta até hoje, né? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chega, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Vamos colocar de pé, Glória a Deus. vamos orar nessa noite. Senhor Jesus. Depois eu quero estar passando para o pastor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém, Senhor. Irmãos, é uma mensagem simples, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu creio que o Senhor tenha falado ao teu coração nessa noite. Abra o teu coração, que possamos abrir o nosso coração para Deus. Não é simplesmente uma religião a mais, não é simplesmente um agrupamento a mais. Não, irmão, a gente está correndo para ir para o céu. Amém, Senhor. Nós está no finalzinho. Glória a Deus. Finalzinho, Obrigado, viu? Senhor. Qual será no futuro teu lar? Qual será no futuro meu lar? Nem que seja, irmão, lá no cantinho do céu, a taperinha mais pequenininha que tiver lá no céu. Eu sei que não tem isso, né? Mas vamos tipificar aqui uma coisa, né? Bem simplesinho, nem que for lá no cantinho lá. Mas o importante é estar lá no céu. Amém. Glória a Deus. O importante é estar lá. Estende a sua mão para o céu, vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço nessa noite pela tua palavra. Te agradeço, Senhor meu Deus, por esta oportunidade de ter estado mais uma vez na tua presença. Senhor meu Deus, que nós não possamos desistir nunca, Senhor. Que nós venhamos estar, Senhor, firmes na tua presença. Senhor Jesus, depois de que o Senhor ressuscitou, Pedro, o Senhor, não queria prosseguir mais. Ele disse: vou pescar. Mas o Senhor teve misericórdia e apareceu para ele lá na praia. Aleluia. E disse para ele: Pedro, tu amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu teve misericórdia dele, porque às vezes chegou um momento em que ele estava confuso, não sabia talvez o que fazer. E talvez existe um momento, Senhor, que nós não sabemos o que fazer. Talvez nós pensamos: eu vou tocar a minha vida, eu vou deixar. Mas, Senhor, até neste momento, o Senhor encontra conosco e nos fortalece novamente e nos coloca na batalha de novo como bons soldados do Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, dá força para os meus irmãos, dá força para mim vencer, Senhor, porque nós queremos passar o Jordão dessa vida e entrar do lado de lá, Senhor, com a harpa em nossa mão, com louvor, Senhor, em nossos lábios, naquele grande dia de vitória.
Assim nós te pedimos e te adoramos em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Em nome Amém. do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela palavra que ouvimos, né? Amém. Deus abençoe o irmão Dario. Amém. Palavra muito boa. Glória a Deus. Como ele diz, é uma palavra simples, mas Deus sempre tem algo para os filhos dele, né? Amém. E é na simplicidade que Deus opera. Amém. Estava ouvindo você falando ali, eu vinha anotando, e a gente sempre passa por essa escritura, e essa noite eu percebi algo que, apesar de a gente saber, mas não é algo que a gente às vezes avalia. Quando Jesus estava em jejum e oração, é onde veio a tentação, né? É verdade. O momento mais difícil que ele passou foi no momento que ele estava em jejum e oração ali, onde ele chegou a suar gotas de sangue, né? E esse é um ponto que, pelo menos para mim, essa noite foi crucial. Quando a gente está buscando Deus, o diabo vai vir de todas as forças tentar tirar o seu foco, de colocar alguma coisa para você falhar. Mas obrigado, Senhor, né, por esse conselho essa noite, por essa palavra que ouvimos. E desistir jamais, né? Amém. Desistir jamais. Amém. Isso me faz lembrar uma história que o profeta conta na mensagem. Mensagem, deixa eu ver se eu lembro o nome da mensagem. Mensagem A Perfeição, sobre Arnold von Winkelrieder. Era um suíço que estava ali na Suíça. A Suíça estava para ser invadida. Eu não lembro qual. Não lembro se era um exército que invadia a Suíça. Não lembro se eram os alemães, holandês, eu não lembro exatamente. Mas esse homem, ele ficou conhecido pelo seu heroísmo, porque enquanto a Suíça estava para ser destruída por esse exército, o profeta faz uma encenação daquilo, que aquele exército vinha marchando enfileirado, o chão chegava a tremer, os suíços estavam tudo acuados, né, suas famílias preocupados, e tinha esse homem, esse Arnold, e ali foi um tipo de Jesus Cristo por nós. O profeta faz esse tipo, porque apesar dos suíços naquela ocasião não ter armas para lutar, não ter condição, vamos dizer assim, de arma mesmo para poder enfrentar aquele exército, mas eles tinham uma coisa, era determinação e fé, coragem. Eles não desistiram. Aí o irmão Dario falou desistir jamais. Arnold não desistiu, e ele disse assim: pegue o que vocês têm na mão, pega pedra, pau, foice, o que vocês achar, pega e vamos encarar o inimigo. E disse que o profeta disse que foi algo tão assim que eles pegaram o que tinha na mão, era pedra, pedaço de pau, e foram de encontro com o inimigo. E disse que quando eles estavam indo, eles começaram a gritar, né, sobre a liberdade, e o exército ficou confundido com aquilo. E o profeta disse que Arnold foi um memorial, né, porque quando ele foi, todas as lanças do exército inimigo foi nele, né? E tem até, você procurar na internet, tem uma foto dele assim, as lanças tudo atravessada nele. E o profeta coloca isso como um tipo de Jesus Cristo, porque Jesus realmente ele levou ali no Calvário tudo, né? E ele recebeu todas as lanças, todas as flechas, o pecado que, quem sabe, a falha que você vai cometer daqui, quem sabe 10 anos, Deus o levou lá no Calvário, porque ele sabia, como Pedro disse, pela presciência dele, né? Como o Dario disse, uma pessoa está lá no leito de morte, às vezes não está ouvindo, mas alguém falou, Deus salvou ela, é porque Deus também já viu pela presciência dele, desde antes da fundação do mundo. Ele já sabia de tudo, não tinha nada escondido diante do nosso Deus. E desistir jamais, né, irmãos? Desistir jamais. Você lembra naquela ocasião, mensagem, um guia, o profeta estava naquela montanha, neblina, e ele disse que estava quase desistindo já, porque estava difícil, não conseguia encontrar o caminho de volta para casa. De repente ele levanta a mão para cima, e ele encontra um fio, e aquele fio era o fio que levava ele diretamente para a cabana, que era um fio de telefone, que eles tinham colocado.
E daí ele clama ao Senhor, né? Agradece a Deus por aquilo. Então assim, quando está difícil mesmo, tem que levantar a mão para cima. Verdade. E deixar Deus nos conduzir, né? Mas graças a Deus pela palavra que ouvimos. Eu estava ouvindo você pregar e eu lembrei, quando você falou, né? Que quando nós chegarmos no céu, lembrei da história de Daniel Curry, né? O profeta contando a história dele. E também quando o profeta fala daquele livro O Peregrino, não sei se alguém já leu, já viu a história. E aquele livro O Peregrino, ele diz que bem na porta do céu tem uma porta para o inferno. É um paradoxo, porque eu lembrei da história de Daniel Curry. Quando ele chegou lá na porta do céu, ele disse: meu nome está aí. Aí os anjos ali, né, o exército ali disse: não, vamos consultar o nome. Aí foram lá consultar. O nome do Senhor não está aqui. Aí aquilo pesou, né? Porque o nome dele não estava mesmo. Aí perguntaram para ele: você quer apelar ao trono branco? Ele disse: tem outra forma de eu fazer? Tem outra maneira? Não tem. Então vou ter que apelar para o trono branco. Aí todos sabem que quando ele chegou lá, Jesus Cristo se colocou ali como advogado, né? Verdade. Só que o advogado também é o juiz, e daí está tudo resolvido. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Amém. Oh, obrigado. Mas louvado seja Deus pela palavra que ouvimos, né? Amém. Graças a Deus por isso. Eu creio que nos ajudou essa noite. E no final o seu testemunho, eu estava lembrando hoje, porque o evangelismo ele pode ser explorado de algumas maneiras na nossa vida. É sobre um anúncio. O que seria anunciar? Compartilhar a mensagem de Jesus Cristo. Isso seria uma pregação no rádio, na internet, na rua, que seja. Isso é um anúncio, que é o evangelismo. A outra forma do evangelismo é o testemunho. Às vezes você não precisa abrir a boca para nada, mas a tua vida é um testemunho. Isso é um evangelismo também. Porque as pessoas vão ver Deus em você. De alguma maneira aquilo vai mexer. E uma outra maneira que é um testemunho também, a parte de evangelismo é o convidar, né? Convidar a pessoa para conhecer a Jesus Cristo. Tudo isso faz parte, porque nós vamos ler lá em Mateus 5. Mateus 5 diz que vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Ali mostra para nós que o sal é algo que dá sabor, mas também que preserva. E a luz do mundo é algo que ilumina as trevas e também guia os teus pés. Então que Deus nos ajude, né? Que Deus ajude nós a não desistir mesmo, né? Não desistir e continuar lutando até o fim, porque nós sabemos que está próximo a saída nossa daqui. Deus abençoe a todos. Vamos cantar um hino agora e depois o irmão Vinícius pode encerrar aqui. Não esqueça da nossa ceia dia 12, eu vou ficar lembrando aqui, e de pegar as mensagens, tá bom? E só um recado, eu quero agradecer a todos que oraram pelo Benjamin. Ontem eu não falei nada, acabei esquecendo, mas ele está 100% recuperado com a graça de Deus. Eu creio que foi fruto das orações dos irmãos. Ele chegou a ficar praticamente 4 dias sem comer nada, só na água. Foi um jejum intermitente que ele fez, tadinho. Mas Deus cuidou dele. E em nenhum momento eu vi ele fraquinho, em nenhum momento eu vi ele abatido, sempre brincando, mesmo com machucadinho na boca. Deus cuida dos teus filhos, né? Obrigado, irmãos, pela oração, agradeço a todos. E continue em oração por nós, sempre estamos em oração por vocês, para que assim possamos todos nós chegarmos naquela grande manhã de rapto, né? Deus abençoe. Vamos cantar, irmão Vinícius? Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando a cada um. Vamos louvar ao Senhor como voltarei. Deus abençoe nossos irmãos que nos acompanharam. Irmão Simeão Souza de Toledo, irmã Emília Zolini de Piracicaba, meu irmão Tiago Oliveira, meu irmão Anderson Antunes, o Rubens Brito também, que o Senhor possa abençoar eles, e a irmã Dete de Satucá do Sul, que o Senhor Jesus continue abençoando cada um.
Cantemos ao Senhor então com todo o nosso coração. Estou de passagem nesta terra, um curto tempo aqui estarei. Sou peregrino e estrangeiro, e anelo a casa um dia voltar. Seu sangue o caminho tem limpado. Oh, glória a Deus, logo ao meu lar regressarei e abraçarei os meus amados, e ao meu Jesus voltarei a ver. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade. Minha morada está nos céus, corpo de glória, Ele foi me preparar. Voltarei, solte a voz, à minha casa voltarei, à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade. Minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Sou de uma linhagem escolhida, de nação santa sem igual. Oh, glória a Deus, um povo que Deus tem adquirido, de um sacerdócio vivo e real. Eu não pertenço a esse mundo, venho de um reino celestial, venho de um reino celestial. Oh, glória a Deus, minha família está me esperando, logo com eles irei morar. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade. Minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi nos preparar. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade. Minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Corpo de glória, Ele foi nos preparar. Glória a Deus. O Senhor Jesus leve a cada um guardado em segurança para os seus lares, e que Ele nos conceda de
na próxima sexta-feira estarmos aqui para adorar o seu nome, para louvar o Senhor e podermos ali orar ao Senhor também, né? Deus abençoe o irmão Jair Cavaleiro também, nos acompanha. Firme sua cabeça, feche seus olhos e entregue uma oração ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, queremos pedir ao Senhor as tuas bênçãos, pedir a proteção dos teus filhos. Nessa semana, Senhor Jesus, está para entrar daqui a algumas horas, mas nós também queremos te agradecer pela palavra que ouvimos, pelos hinos que pudemos entoar ao Senhor, pelos cultos que tivemos aqui neste lugar, neste mês de setembro, Senhor Jesus. Meu Deus amado, peço que o Senhor conceda-nos a oportunidade de no próximo mês estarmos aqui também para adorarmos e exaltarmos o teu nome, Senhor. Leva o teu povo em segurança para os teus lares, guarda cada um, dá-nos uma boa semana e ajuda-nos a te servirmos nessa próxima semana em todos os momentos, Senhor. Assim te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Vão na paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimente seu irmão, diga Deus abençoe a ele, a ela. Deus abençoe todos que nos acompanharam pela internet também. Deus abençoe.